Como identificar o que realmente te incomoda no casamento? Muitas vezes a gente se sente sobrecarregada, frustrada, mas a gente não sabe exatamente o que é que está causando esse sentimento. E é por essa razão que entender as nossas emoções é fundamental para melhorar o nosso relacionamento. Bom, eu quero começar esse vídeo de hoje contando a história da Ana. A Ana é uma mulher incrível, cheia de energia, cheia de responsabilidades. Ela trabalha em tempo integral, cuida da casa e ainda é mãe de 2 filhos pequenos. Eu admiro demais essa mulherada que resolve ter filhos e continuar trabalhando e fazer tudo ao mesmo tempo. Recentemente, a Ana começou a se sentir muito irritada com o Carlos, que é o marido dela. Ela sentia que ela estava fazendo tudo sozinha, sabe? É como se o Carlos não se importasse com aquela dinâmica da casa. E aí, quando ela parou para pensar, ela percebeu que, na verdade, o que estava acontecendo não era só a falta de ajuda dele, mas ela tinha uma sensação de estar sobrecarregada e estar se sentindo muito sozinha nas responsabilidades que eram dela mesmo. Não é que ele não estava ajudando, sabe? É que, de fato, aquilo que estava sob a responsabilidade dela era coisa demais. Bom, assim como a Ana, a gente também passa por esse momento em que a gente se sente, às vezes, incompreendida, sobrecarregada. E aí, para resolver isso, a gente precisa de um olhar para cá, para dentro de nós mesmos. E aí a gente precisa se perguntar: o que é que realmente está me incomodando agora? Porque pode ser que você esteja se sentindo sobrecarregada com as responsabilidades da casa, pode ser que a questão esteja no seu trabalho, num momento mais cheio, e obviamente você leva isso para casa. Pode ser que você esteja preocupada e se sentindo assim, muito cheia com a idade, o momento em que seus filhos estão, a demanda que eles estão gerando agora. Talvez, de fato, esteja no outro. Você olha para o seu marido, ele não te dá o que você precisa, ele não está correspondendo às suas expectativas, e é isso que está te sobrecarregando. Então, uma das melhores maneiras para que você entenda os seus sentimentos é se conhecendo melhor. E aí eu quero compartilhar aqui 2 técnicas que certamente vão te ajudar nesse processo. E elas têm nome: journaling e meditação. Por favor, sem preconceitos quanto à meditação, tá? Eu prometo que eu vou trazer uma coisa muito simples e eu tenho certeza que pouquinhos minutos por dia vão te ajudar. Primeiro, eu quero falar do journaling. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? O journaling é uma técnica em que você escreve seus pensamentos e seus sentimentos num diário. Eu tenho um journaling há muitos anos. Então, você imagina o seguinte: você vai reservar alguns minutos no dia. Eu gosto de fazer pela manhã, mas se essa não é uma possibilidade para você, não tem problema nenhum. Não tem a hora certa para dar certo, tá? E aí você vai pegar um papel e você vai simplesmente anotar o que está passando pela sua cabeça. Simples assim. O que eu estou pensando agora? E eu vou lá e eu escrevo. Então, por exemplo, quando a Ana começou a escrever e ela escolheu as noites antes de dormir para fazer esse exercício, ela fazia essa pergunta: o que é que me incomodou hoje? E como é que eu me sinto em relação a isso? Olha que exercício interessante. E aí, cada vez ela, à medida que ela escrevia isso, ela percebeu que, de fato, não era só a ajuda do Carlos que estava faltando. Não era só isso que estava incomodando. Ela também estava vivendo a pressão do que ela mesma se colocava. Ela estava tentando ser perfeita. E isso também estava gerando um peso, e isso estava aumentando as expectativas da Ana em relação ao Carlos. Isso estava trazendo pressão, angústia, conflito. Então, é muito importante que a gente saiba o que está passando aqui, porque isso, de fato, vai mudar a nossa relação com a nossa percepção do meio ambiente, com aquilo que a gente sente e, consequentemente, com a forma como a gente lida com o outro. Então, a técnica do journaling nada mais é do que pegar. E não precisa rebuscar, tá? Ó, vocês estão vendo aqui um papel solto, ó. Isso. O meu journaling tem hora que está num planner, tem hora que está num caderno, tem hora que está num papel. O importante é fazer. A segunda técnica é a técnica da meditação. A meditação, gente, ela não é uma moda do momento. Ela é, de fato, uma prática muito poderosa
que permite que você, no meio dessa vida muito louca que a gente vive, porque todos vivemos, você possa observar os seus sentimentos e acalmar a sua mente. Ouso dizer que se você fizer só o journaling, você vai ter um resultado. Agora, se você juntar o journaling com a meditação, que nada mais é do que fechar os olhos, respirar, se conectar, dar um tempo, que seja de 2 minutos, só isso. Esse oxigênio que você manda para sua mente, essa pausa, essa percepção do ambiente, vai mudar a forma como você vai se olhar. Então, assim, começa com isso, 2 minutos por dia. 2 minutos. O que que é 2 minutos? Eu sei que isso pode te deixar impaciente, né? Fazer com que você entenda que você está perdendo tempo, que você não tem essa competência porque os seus pensamentos estão aqui. Então, é só 2 minutos. É isso, ó. Fecha os olhos, respira fundo, fica prestando atenção, sabe? Ó, se você reparar bem, quando puxa o ar, temperatura no nariz e ela chega em outra temperatura na garganta. Para. É aquele, ele tá mais friozinho aqui, porque tá saindo do ambiente, e aí quando passa, né, pelo seu corpo, ele chega mais quentinho na garganta, repara. Coisa boba, assim, repara o barulho que seu nariz faz, o barulho para soltar. Se quiser, põe a mão aqui, ó. Faz isso. Você, gente, baforeia quente. Então é isso. É prestar atenção nessas coisas simples por 2 minutinhos. Isso já vai trazer muita diferença para você. Então, se você puder ir ampliando isso ao longo dos dias, muito melhor, sabe? Encontrar um lugar tranquilo, fechar os olhos, se concentrar um pouco mais na sua respiração, ampliar um pouco mais. Nesse momento eu estou falando é que eu estou com o microfone, eu não sei o quanto que vocês estão conseguindo prestar atenção em um monte de passarinho, não sei se vai vazar aí para vocês, um monte de passarinho que tem aqui. Eu moro num lugar que é passarinho, talvez você more num lugar que seja moto, talvez você more em outro lugar que seja caminhão, talvez você more em um lugar que seja criança gritando. Eu não sei qual é a sua empresa, mas é isso, é prestar atenção aqui, ó. E aí, cada vez que a sua mente te levar para a condição de eu preciso dormir, amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer, eu esqueci de montar o lanche das crianças, caramba, eu esqueci de responder aquele e-mail. Cada vez que essa responsabilidade vier, porque se você reparar bem, a sua cabeça vive em torno da responsabilidade, você pede um tempinho, fala, tá bom, só um minutinho, eu tô aqui mais 2 minutos e depois eu faço tudo isso que você tá me lembrando. Ai, Andréia, eu morro de medo de esquecer. Não vai esquecer. Fica tranquilo, você não vai esquecer. E aí traz seu foco de volta para a respiração. E foi o que a Ana fez. Ela começou a meditar de manhã e com o tempo ela percebeu que o dia dela era muito mais centrado e ela conseguia lidar melhor com as emoções, que é exatamente o que eu quero que aconteça aqui com você hoje. Então, depois de praticar o journaling e a meditação, a Ana percebeu que ela estava mais consciente daquilo que ela sentia. Estava mais fácil para ela entender o que era dela, o que era a pressão que ela trazia para ela própria e o que é que o Carlos estava contribuindo para isso. Aí sim ela decidiu compartilhar isso com ele. Então percebam, às vezes a nossa comunicação ela não dá certo porque a gente nem sabe exatamente o que é nosso, o que é do outro, o que é pressão minha, o que é do outro. Então esse exercício vai te ajudar a separar essas coisas e conseguir ter uma comunicação mais clara. Foi o que a Ana fez. Ela teve uma comunicação muito mais aberta com o Carlos. Ela conseguiu dizer, Carlos, puxa, aquilo que eu estava pedindo que você fizesse, aquilo que eu estava exigindo de você, era uma cobrança minha comigo mesma, eu entendi. Mas este elemento aqui, esse sim diz respeito a você, e eu queria negociar contigo. Como é que a gente pode fazer melhor? Comunicação aberta é essencial para um relacionamento saudável. E ela decidiu, daquele momento em diante, ter conversas honestas com o Carlos, e isso mudou a perspectiva da relação deles. E à medida que essa relação mudava, ela também mudava com ela mesma, ela conseguia gerenciar mais esses momentos de estresse. E aí, sabe o que aconteceu? Ao invés da Ana acusar, Carlos, eu estou muito sobrecarregada porque você não faz tal coisa. Ela começou a dizer, Carlos, eu estou muito sobrecarregada. Porque essa era uma realidade. Mas ela deixou de imputar sobre ele a responsabilidade disso. E eles começaram a conversar de uma outra forma, até o dia que, eu nunca vou esquecer, a Ana comentou, Andréia, o Carlos olhou para mim e disse, nossa, mas eu não sabia que você se sentia assim.
Eu achei de verdade que você não só estava dando conta de tudo, como você gostava dessa pressão sobre você. E ela comentou que essa conversa de fato foi um divisor de águas para eles, sabe, para eles. Porque aí o Carlos se deu conta da sobrecarga, começou a ajudar mais, eles começaram a trabalhar juntos, sabe, como uma equipe. E foram buscando soluções, foram dividindo mais as tarefas, a Ana se sentiu mais ouvida, o Carlos se sentiu mais acolhido, e ele percebeu que para agradar, ele precisava estar mais presente. Entenda, a vida de ambos não se tornou a vida do conto de fadas. Não significa que eles pararam de brigar, que eles nunca mais se desentenderam, não é isso. Eu me refiro à frequência. A Ana e o Carlos frequentemente brigavam e se desentendiam. Agora, frequentemente se dão bem e de vez em quando dão uma escorregada, que é normal, né? Então, se você está se sentindo muito incomodada, eu queria fazer esse convite para você começar olhando para dentro de você. Entende? Gente, porque esse é o primeiro passo para melhorar o seu casamento. E eu quero que você se lembre de uma coisa importante: a comunicação é chave. Sem uma boa comunicação, fica muito mais difícil chegar a essa harmonia e essa plenitude no casamento. Bom, eu espero que a história da Ana e do Carlos tenha te inspirado e que você possa refletir sobre as suas próprias emoções e abrir isso com seu parceiro. Porque, de fato, eu tenho certeza, dentro da minha experiência como terapeuta de casal, isso muda o jogo. E eu termino te fazendo um convite. Se você não conseguir fazer isso sozinha, se você sentir que está pesado demais, se você fizer esse exercício e não conseguir sair do lugar, na A2 Relacionamento nós temos programas de terapia e a gente pode te ajudar nessa jornada. Programas rápidos, com começo, meio e fim, que vão levá-la a esse entendimento das suas próprias emoções, da emoção do outro e, por que não, um começo muito mais agradável, sintonizado, muito mais amoroso, muito mais conectado. É isso. Passa por aqui sempre, sempre vai ter um vídeo novo, algo que estimule você a se olhar com um olhar mais otimista e amoroso e a fazer disso uma virada no seu casamento.